Fala aí, meus amantes apaixonados do mundo cripto. Quem tá trazendo para vocês notícia desse mercado é o Romaro. Fim de tarde dessa quinta-feira, eu vou fazer algumas observações para vocês. O porquê que eu acho que essa subida do Bitcoin pode ser uma falsa subida. Entre outras coisas, a gente vai falar sobre o ouro, sobre o S&P, sobre o gráfico do Bitcoin, sobre tudo que está acontecendo no mundo. E fiquem por aqui. Se você chegou até aqui também, deixa seu like, inscreva-se no canal. Pessoal, observem bem que tudo que está acontecendo no mundo, esse aumento de capitalização de mercado, dominância do BTC e Ethereum, tá? Vou mostrar para vocês um gráfico aqui que eu quero que vocês entendam. Eu vou dar explicação para vocês. Esse aqui é o gráfico do S&P, tá? O que acontece com o gráfico do S&P? Veja aqui no gráfico de uma hora, ele veio fechar um gap. Aí você pergunta, o que é um gap, Romário? Entre cada abertura e fechamento, o preço pode abrir de três formas. Abrir no próprio preço, tá? Abrir no próprio preço, que é o preço do fechamento do dia anterior. Abrir fora do preço, abaixo ou acima. Se for acima, gap de alta. Se for abaixo, gap de baixa. Veja que o preço fechou aqui e ele abriu com gap de baixa. Normalmente, pessoal, os gaps voltam para ser fechados. O que aconteceu é como se fosse um candle que tivesse caído até aqui, tá? E aí ele volta para testar e fechar. Veja que agora ele deixa aqui esse padrãozinho aqui nesse topo. E aí você tem que analisar a seguinte forma: vai cair? Se voltar para dentro desse tubinho aqui, ó, para dentro dessa linha de tendência de baixa, tá? A gente pode sim ter uma queda do S&P. E o que é que acontece se o S&P cair? Nós temos aqui uma formação de pivô de baixa, tendência de continuidade, tá batendo aqui na linha short de tendência de baixa, e veja que ele pode jogar o Bitcoin aqui para baixo ou o S&P aqui para baixo para testar novas mínimas, tá? E assim dar continuidade à sua baixa. Por isso que eu estou falando que eu acho que isso aqui foi um fechamento de gap por parte do S&P e amanhã pode continuar essa queda. Veja que os gaps são direcionais, ó, a direção que ele vai, ó, o gap, ó, são um gap de baixa, outro gap de baixa, outro gap de baixa. Amanhã pode abrir aqui embaixo já com um gap gigantesco de baixa. Então a gente tem que ter cuidado. A mesma coisa se você analisar, né? A gente tem que fazer análise de tudo que está acontecendo. É o ouro, pessoal. Coloquei aqui o ouro para vocês darem uma olhada também. Veja que coisa maluca. O ouro não teve gap de baixa, mas o ouro tá aí no padrãozinho de baixa, tá? Parece que está começando a deixar topo no gráfico de uma hora. Se isso for realmente um topo e ele vier testar o fundo, mais quedas no ouro. Queda no ouro também aqui, pessoal, no gráfico de uma hora. No diário, ele está em queda. Tá? Tá tentando segurar aqui, mas a tendência macro do ouro é queda, e queda forte, tá vendo? Todos os ativos de reserva de valor, S&P, ouro, estão em queda. Então a gente tem que levar em consideração que o ouro, o S&P estão em queda. Amanhã pode ser que ele abra em queda também. Se eu não me engano, fecha às 18 horas, volta às 19 o ouro. Amanhã fecha às 18 horas o mercado e só volta a abrir no domingo às 18 horas. Então, a gente tem que ficar esperto quanto a isso. O mercado não é só o Bitcoin, tá? O mercado tem todos os outros aspectos. Você para o seu Gold, veja agora o gráfico da dominância do BTC, da capitalização, perdão, de capitalização de mercado. O que está acontecendo com o gráfico de capitalização de mercado? Ele acompanha o BTC, o gráfico é parecido, e aí ele começa a fazer pivô de baixa aqui, ó, no gráfico de uma hora. Ele continua aqui o pivôzinho, pode ser que daqui com a queda do S&P amanhã ele volte a cair. O que salvou mesmo o de Bitcoin cair hoje o dia todo foi que abriu em gap de baixa e só subiu o S&P. Porque se tivesse tivesse só abertura no preço e caísse, possivelmente o Bitcoin cairia também. Veja que o market cap do Bitcoin está fazendo topos e fundos ascendentes, mas se perder esse fundo aqui dos 374 bilhões de dólares,
pode ser que a gente veja aí o início da reversão já do Bitcoin, tá? Que ele é dominância. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin em si, pessoal. Para vocês que gostam de ver o gráfico do Bitcoin também, veja que no diário nós tivemos cruzamento do estocástico RSI, nós tivemos o RSI apontando para cima, MACD apontando para cima, e aí o gráfico começa a trabalhar uma possível tendência de alta. Olha que maravilhoso no diário. Mas lembra que eu falei para vocês levar em consideração que o S&P abriu. Então todo esse processo pode ser que o Bitcoin bata nas médias móveis e volte a cair. Eu ficaria de olho. Eu ainda estou com muito receio, não estou com muito entusiasmo aí nessa subida do Bitcoin, tendo em vista que o S&P fechando o gap de hoje, se amanhã ele abrir no preço ou abrir com outro gap de baixa, pode ser que amanhã ele não volte do gap de baixa e continue sua alta. Sexta-feira é sempre complicado, sempre complexo. Vejam bem, e começa, bateu na média de 200 períodos o Bitcoin e começa a querer cair. Então nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Eu vou ficar só observando, ainda não vou comprar minhas criptomoedas, ainda acho que não é o tempo, eu ainda acho que não é o fundo, tá? Então, veja que na média no gráfico de 4 horas também bateu na média móvel de 200 períodos, está tendo cruzamento da média 8 com a média de 100, mas porque ela está bem juntinha. Caso perca o fundo dos 19.600, aí sim a gente vai ter continuidade da queda, tá? Essa foi minha análise para esse fim de tarde. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Foi, galerinha. Aquele abraço para vocês.